Bem-vindos, aquarianos, ao canal Cigana do Oriente, Magia Cigana. A leitura hoje é para vocês, setembro de 2022. Vamos tirar hoje, vamos começar, como vocês são meio bruxinhos, nem todos, alguns. Já se inscreveu? Curta, compartilhe. Muito obrigado aos inscritos, gratidão imensa. Hoje eu tô de orelha, de olhinho, tá? Pessoal, eu gravo de dia, de noite, de madrugada, depende dos intercalar dos meus ofícios, né? Então, assim, às vezes eu tô com olheira de panda, faz parte. Vou começar hoje com o oráculo das bruxas. Gato aqui, tá? Vamos tirar um arcano para saber as energias para Aquário, setembro de 2022. O que cerca o coletivo de Aquário? Lembrando que sempre no início do vídeo tem o card com a lei, lei. Será que nós estamos falando de lei de causa e efeito? A playlist do canal. Confesso que eu não fiz meditação para o signo de Aquário. Só quando eu sou intuída mesmo a fazer a meditação um pouquinho mais longa. Então eu vou tirar o arcano das bruxas para saber do que é que nós estamos falando, né? Para a gente começar as leituras com os oráculos ciganos, egípcios, do amor, aquilo que for solicitado aqui pela espiritualidade, tá? Logo nós estamos aí com as atemporais, conforme as curtidas, conforme as visualizações. Muito grata pelos novos inscritos, obrigada àqueles que já fazem parte da nossa família. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Claro que não é sempre que eu posso, às vezes dá algum BO e eu não tenho como. Como eu já falei para vocês, sou massoterapeuta, terapeuta floral, do aula de condicionamento físico, caiu uma carta, mas ela não caiu irada. Então, a gente tem que se adequar aos horários, né? Mas eu não falho. Atraso, às vezes, mas eu não falho, tá bom? Vamos ver então, salve tuas forças, guardiãs e guardiões, e a nossa ancestralidade, espiritualidade do povo cigano, de todos os orixás, dos egípcios e, quiçá, dos anjos que nos aconselham. Saímos com a sacerdotisa. Não vi se era essa que tinha virado, mas tinha virado uma de ponta cabeça, então. Sacerdotisa. Só para vocês entenderem um pouquinho, a sacerdotisa, ela tem... Como é que eu vou explicar? Saiu para Sagitário, se não me engano. Acho que foi para Sagitário. Ela tem habilidades, ela tem intuição. Ela tem o dom de prever. Lembra que eu falei que vocês são meio bruxinhos? Meio magistas em pensamento, quiçá em atitudes, em ações. São muito espiritualizados, né? Então vocês têm o dom de perceber as revelações. Por isso saiu a sacerdotisa. Não fiz meditação, não posso falar nada por enquanto. Vamos para o baralho egípcio, cigano. Mas, quando me veio lei na cabeça, será que é lei de causa e efeito? Em prol de vocês? Tomara, né? Vamos ver aqui. Salve meu povo cigano, tá? Gratidão imensa. Sempre, sempre. Ai. O que nós temos para Aquário? Você sabe que eu gosto de vocês, né? Intuitivos. Extremamente futuristas. Amantes da reconstrução de tudo, de inventar,
Vocês inventam, vocês fazem e acontece. Desmonta um relógio, sobe a peça, mas vocês fazem outro. Vamos lá. Primeira carta que sai, a raposa. Como nós saímos com a sacerdotisa como um arcano maior, né? Que tem revelações, que tem intuição, que tem sabedoria, que tem habilidades diversas. Será que vocês estão querendo agilidade ou tendo alguma raposa no caminho? Agindo pelas beiradas? Vamos ver. O chicote. Vou tirar tudo para depois a gente a casa. Bom, então nós temos aqui uma certa atenção com a raposa para aquilo que vocês têm como projeto de vida, tá? Por enquanto não vou falar se é profissional, nada disso. Existe uma atenção que vocês têm que ter com alguma situação, provavelmente de alguém, não sei ainda, não posso falar. Existe um corte, um ponto final que vocês pretendem dar a alguma situação, seja ela ágil ou de alguém raposa, alguém querendo usar de esperteza com vocês, usar de manipulação. Em seguida a gente sai com a casa. Pode ser na família? Pode, mas por enquanto eu não posso dizer, né? Fundo do deck, a gente sai com a prosperidade, gratidão. Tá? Saímos com a prosperidade aqui. Vou pegar mais um deck cigano aqui. E clarifiquem, por favor, este 9 de paus. Tá virando carta. Esse baralho é rebelde. Temos um valete de paus também. Lembrando que paus, dependendo da conotação, ele sai com falsidade. E temos um rei caindo. Vou voltar aqui, chacoalhando tudo. Desculpa. E temos um rei de copas. Ó, a carta que saiu. Raposa que caiu, tá? Ela caiu virada. Por isso eu aceitei. Raposa embaixo da raposa. A morte. Sai bem em cima do corte, do ponto final em alguma situação. E na casa a gente sai com o sol. O sol iluminando os projetos de vocês, iluminando a vida familiar, talvez, ou profissional. E fundo do deck, a casa de novo. Vamos respirar? Nós temos duas raposas, nós temos um chicote com um corte, um ponto final dessa sacerdotisa, que é hábil, é rápida, ela sabe o que ela quer. Independente de gênero, tá, gente? Pode ser um aquariano, um sacerdote, né? A morte traz um renascimento, traz uma transformação de forças entre o bem e o mal. Alguma situação que está balançada e vocês já estão visualizando isso, porque vocês são intuitivos, vocês são clarividentes, vocês são futuristas. A casa vem com o sol. Pode ter família? Pode. Vamos ver na sequência. O sol brilha e traz um equilíbrio para vocês. Nós temos a sacerdotisa como arcano maior, que é um arcano maravilhoso. Nós temos a prosperidade no fundo do deck, do primeiro oráculo, com um rei de ouros. E temos a casa aqui, novamente, com um rei de copas. Nós temos dois reis aqui. Pode ser que nós estejamos falando de um casal que esteja passando por alguma dificuldade com alguém, mas nós vamos clarificar. Eu vou clarificar com outro deck, sabe por quê?
porque eu quero saber se é alguém que está no meio da história aqui querendo atrapalhar a vida de vocês, ou vocês que estão querendo rapidez demais nas coisas, porque vocês às vezes não têm muita paciência para aguentar, esperar. Então daí vocês querem cortar. Mas existe um corte, um ponto final de uma situação, trazendo um renascimento para vocês, que traz equilíbrio, traz iluminação, traz o sol, traz a vitória, traz a prosperidade, traz o triunfo, tá? Então isso, com uma sacerdotisa, é muito benéfico, ótimo. Pode ser que estejamos sim falando de família. Virou uma carta aqui, mas eu não vou aceitar porque ela virou dentro do baralho. Salve tuas forças, meus egípcios. Eu já vou falar dos egípcios. O povo cigano. Me clarifica essa raposa, esse 9 de paus, por favor. O que vocês me trazem para o coletivo de Aquário, um dos meus maiores visualizadores. Obrigada. Aos novos inscritos, aos que já fazem parte da família, muito obrigada. Eu gosto muito do que eu faço. Vamos chegar aos meus inscritos? Vamos? Inscreve aí, curte, compartilha. Se não servir para você ou tiver espelhado, manda para alguém que precisa. Você está fazendo uma boa ação. Às vezes a gente está nebuloso. Vou cortar. Virou carta dentro do baralho, mas eu não aceito. Vamos lá. Preocupação. Preocupação. Instabilidade emocional. Alguém trazendo preocupação para vocês. Inclusive sai aqui com o Rei de Paus. Alguém falso. Toma cuidado, Aquário. Toma cuidado. Mas as outras cartas vocês já estão delimitando espaço aqui. O que mais nós temos com este? É muito 9 aqui. 9 de ouros. Alegria. Com o corte e esse renascimento para o novo, a alegria, a paz e a ansiedade passa. Vem só felicidade. Gratidão. Pulou outra. Vamos ver se caiu virado. Caiu virado. Aqui, ó. O jardim. O jardim. Possivelmente tem alguma situação em família, alguém querendo usar de astúcia, de agilidade, de esperteza para incomodar vocês. Pode ser um homem como pode ser uma mulher, mas aqui me aparece um Rei de Paus, trazendo essa preocupação. E vocês pondo um ponto final, renascendo das cinzas. Tipo assim, tô nem aí, vou cortar. E a felicidade reina, inclusive com um 7 de ouros. Essa pessoa, peçonhenta, né? Desculpa, eu já falo. 2 raposas, para. Traz assim um interesse pelo material do Aquário. Existe uma situação em família que a vitória vence através de uma conversa em família. Essa pessoa, ela pode fazer parte da família. Aqui, ó. Fundo do deck, a árvore. Colhendo os frutos deste corte, deste ponto final, deste renascimento, dessa transformação de vocês. Ótimo, ótimo. Cartas muito benéficas. Eu quero saber se tem alguma situação aqui. A sacerdotisa, 2 raposas e a preocupação com o Rei de Paus. O chicote, vocês pondo um ponto final, renascendo
se transformando, morte total daquilo que não presta, com a liberdade, diminuindo a ansiedade, entrando num equilíbrio emocional, com alegria, com felicidade. E a casa traz o equilíbrio, né? O reequilíbrio para essa família, com o sol iluminando e com conversas entre vocês acerca desta pessoa. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver quantas cartas eu tenho aqui. Eu tenho uma dualidade aqui. Profissional. E tenho duas cartas que totalizam 4. Situações em família e profissional. Eu vou tirar pro amor. Para saber, salve os guardiões e guardiãs, e clarifiquem estas linhas, por favor, da raposa, das preocupações, da perseguição, do corte, da transformação, da liberdade, do reequilíbrio, da vitória, do triunfo com o sol e essas conversas em família sobre tudo que se passou ou está se passando. Pulou 2 cartas aqui, mas não pularam viradas, então eu vou continuar. Salve os guardiões e guardiãs. Do que nós estamos falando além de família e profissional? 2 cartas aqui que trazem família, a 31 e a 4, e uma carta de dualidade. 2 cartas 14 com o número 5 dos 5 elementos. Pessoas raposa, pessoas que usam interferência até emocional, mental. Número 6 com o rei de paus, número dos nossos guardiões. Vocês estão preocupados, mas vocês saem dessa vibe. Porque a sacerdotisa, ela usa as habilidades de revelação dela, ela tem como enxergar isso à frente dos demais. E a casa com luz traz uma família iluminada, conversando a respeito de tudo que se passou. Fundos de deck, prosperidade, a casa novamente, e algo sólido, enraizado, dando frutos. Cartas para o amor, por favor, cortando, já que não pulou nenhuma. Dentro do baralho eu não aceito. Aqui. Notícias breves. Vocês terão notícias breves sobre situações a respeito desta pessoa, que deve-se ter cuidado, né? Normalmente, quando sai na primeira linha, é sempre alguém incomodativo, né? Quando sai no fundo, no meio, às vezes vocês querem rapidez de alguma situação, né? O que mais nós temos para a segunda linha? Do chicote, da morte, dos pássaros, por favor, guardiãs e guardiões. E outra coisa, essa notícia breve sai com o número 2, mais uma carta de dualidade. Pode haver alguma rivalidade em família ou profissional. Essas cartas são para o amor, mas elas são um complemento, tá, gente? Lê aqui. Traição. Vocês ficam sabendo de uma traição e vocês cortam pela raiz, porque aquário não deixa para depois, né? Não estou dizendo que vocês são vingativos, não. Até porque aqui não se fala de vingança, aqui se fala da lei do retorno. Por isso que eu acho que eu estava falando de lei. A lei do retorno. Traições, profissional e família aqui. O que mais que vocês têm para mim na terceira linha? Da casa, do sol e do jardim, por favor. A família de vocês sendo iluminada através de conversas, vocês tendo triunfo, prosperidade contínua, reequilíbrio, algo sólido com carta 5, 5 elementos, 7 de copas, sabedoria. Aqui, ó. Leia. Pessoa intermediária.
Como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu só ajeitar aqui. Antes que caia tudo. Deixa eu não falar besteira. Essa pessoa intermediária, nós estamos falando de família e profissional. Essa pessoa intermediária por ser a saia, pode ser que vocês estejam lidando. Eu não quero ser outra carta. Ó, pulou virado. Calma. Gente, eu não quero denotar que seja só isso. Pode ser um homem também. Mas essa pessoa intermediária raposa provavelmente é uma mulher. Tá? Mas vocês vão cortar. Até porque ela sai na última linha. Tá? A carta que pulou é a espiritualidade maior. É o lado espiritual de vocês. O lado que vocês acreditam, independente de religião. Vocês têm a convicção, na linha atual, desta raposa, dessa preocupação, que a espiritualidade está mostrando para vocês o que deve ser cortado. A traição, trazendo transformação, um corte, um ponto final com o chicote, e a alegria reina novamente. E daí, lá na frente, talvez no futuro próximo, vocês venham a saber que vocês estavam lidando com uma mulher, se já não sabem. Vocês são futuristas e magistas em pensamento. Caiu uma carta aqui, mas não caiu virada, tá? São magistas em pensamento. Magista que eu digo, não estou falando que vocês são feiticeiros. Estou falando que vocês são magistas em pensamento. Vocês intuem. Não é à toa que saiu a sacerdotisa, né? Vocês usam a habilidade intuitiva de vocês para pescar o que está à volta, né? Caiu duas cartas viradas, tá? Não vou aceitar. Essa pessoa intermediária pode ser uma mulher. A espiritualidade maior vem na primeira linha das notícias breves, avisando vocês sobre esse corte que é fatal, sobre uma traição, os transformando para a liberdade, diminuindo a ansiedade, a preocupação. E daí vocês voltam a ter reequilíbrio. E essa pessoa intermediária mostra a sua máscara. Aqui, ó. Na linha do coração. Essa pessoa, nós estamos falando de família e profissional, mas essa pessoa é perigosa, podendo até lesar vocês financeiramente ou de algum outro aspecto, por conta que aqui essa carta ela denota a perda, o desgaste de uma pessoa perigosa. E roubos. Roubos que vocês vêm saber. Uma traição que vocês vêm saber. Dentro do seu negócio, dentro do seu comércio, dentro do seu trabalho, enfim, né? Mas tem família envolvida aqui. Mas eu acho que a família está analisando como lidar com essa pessoa. Entendeu? Por isso que vocês voltam a reinar. E a vitória e o triunfo com o sol. E com as conversas paralelas, e talvez até segredos pessoais que vocês não sabiam, vem abrindo horizontes para vocês, vocês voltando ao reequilíbrio com a abundância e enraizando de volta, colhendo frutos. Aqui, ó. Tá? Nós temos um casal no meio da história aqui. Outra pessoa intermediária. Eu vou continuar. Tá? Como eu sempre digo, quando saem cartas assim, eu prefiro continuar com as cartas dos guardiões aqui, antes de ir pro baralho egípcio. Existe um casal querendo lesar o aquariano.
ou a família do aquariano, dentro do seu equilíbrio emocional na família ou profissional. Mas vocês vão tirar de letra. Se não sabem, vão saber. E vão colocar essa pessoa ou esse casal no seu lugar. Traição, roubo. A espiritualidade já está alertando vocês há um tempinho já, para vocês abrirem o olho. Aqui, a sorte. A sorte que as notícias breves e a espiritualidade menor traz para vocês. Detalhe, vocês saem aqui com as crianças os guardando, tá? Então cuide aí dos Cosme, do Damião e do En, tá? O que mais eu tenho? Por favor, Guardiões e Guardiãs, coletivo de Aquário, setembro de 2022. O que mais nós temos para esta energia pesada, que se dissipa com facilidade? Vocês vêm saber que talvez um casal amigo não é tão amigo assim, porque existe traição, roubo, perdas, desgaste, uma pessoa perigosa. Aqui, o casamento feliz na linha do coração, ou seja, esse corte que vocês trazem dessa traição, vou ler a carta aqui, dessa traição, lhes trazendo uma liberdade, vou até colocar aqui para vocês, ó, a traição, a pessoa perigosa e o casamento feliz, tá? É a liberdade de vocês, tá? O que mais, por favor, para encerrar a última linha que saiu aqui com as conversas em família, iluminando a cabeça de vocês e vocês descobrindo segredos sobre este casal. Pode ser um casal como pode ser uma pessoa individual, tá? Um homem ou uma mulher. Mas que são duas pessoas intermediárias aqui, é o que está me aparecendo. Não for para você, deleta para o universo ou manda para alguém que precisa, gente. Tá? São muitas energias aí assistindo, a gente tem que tomar cuidado. O que mais que vocês têm? Aqui, ó. Notícias breves lá no começo e boas notícias no final. Ou seja, vocês acabam descobrindo quem são as raposas no meio do caminho. E talvez a lâmpada, vocês se surpreendam. Vocês cortam, mas vocês talvez venham saber mais coisas que vocês não sabiam. Por isso, das boas notícias, onde tipo assim, eu tive um livramento, fui bem intuída e deu certo, entendeu? E a surpresa vai ser grande. Família e trabalho aqui. Uma família sólida, uma família porreta. Uma família que não deixa passar batido, não. Porque tem uma sacerdotisa que comanda, que está no eixo, que faz com que a coisa gire. Entendeu? Baralho egípcio, por favor, aconselhamentos para o coletivo de Aquário. Ó, Aquário, gente, desculpa. Não, é Aquário mesmo, ó, tá vendo? Tô bem louca. É que nós saímos com a estrela aqui, ó. A estrela traz a sorte, ela traz o planeta Mercúrio. Aquário, se você tiver que cortar alguém, comunique-se com veemência, com sutileza, tá? Porque essas pessoas são perigosas, tá bom? Como eu falei antes da espiritualidade menor com vocês, Cosme, Damião e Doim, que tem as divindades naturais, tá? Procura colocar bastante plantinhas no seu comércio ou na sua casa, que neutralizem energias, sobretudo na entrada da sua casa. As plantas não precisa dizer, né, gente? Tá aí na internet. Espada São Jorge, arruda, alecrim, manjericão, boldo, tá? Faz um vasinho de 7 ervas, põe na entrada aí, porque, né? Pra vocês se protegerem, vocês são muito magiados.
Mas vocês também são magistas. E nós temos aí o planeta Mercúrio, que é da comunicação. Vocês podem estar lidando com pessoas de Gêmeos. Eu já vou falar as energias, tá? Segunda carta que sai é a temperança. Aqui, ó. Temperança sai com a energia de Virgem, tá? Harmonia dos mistos. Tempera a situação. Usa de cautela e precaução, tá? A papisa. Primeiro sacerdotisa, depois a papisa. Estão iguais. Estão no mesmo nível, tá? A papisa é a substância divina, a mãe. Acabei de falar. A mulher aquariana é que encaminha as coisas dentro dessa família, que dirige essa família com veemência, com sutileza, com autoridade, sem ser pesada. Ela tem suavidade, ela tem inteligência, que é o lado futurista de Aquário, tá? A substância da mãe, o ar, pode ser que vocês estejam mexendo com mais energias de ar, né? Porque nós temos aqui, deixa eu até, antes que isso aqui caia, nós temos aqui, que eu não falei para vocês ainda, mas eu vou falar, deixa eu tirar aqui os meus livretos aqui. Nós saímos com a estrela, a temperança e a lua. Tá aqui, os conselhos, tá? Energias envolvidas, deixa eu tirar aqui as cartas do amor, para mim ver as energias envolvidas aqui. Tem mais uma aqui. Tá. Energias envolvidas. Tá? Nós temos Sagitário, Áries, Leão. Nós temos Peixes, Escorpião e Câncer. Capricórnio, Virgem e Touro. Muito pouco do próprio Aquário, mas tem Libra e Gêmeos, tá? Só para vocês saberem as energias. Eu vou tirar um conselho do baralho egípcio, deixa eu só pôr para cá, porque eu pus tanta carta aqui que eu não consigo nem abrir aqui. Cadê meu baralho egípcio? Tá aqui. Salve tuas forças, deuses e deusas do Egito. Aquário, tá benéfico, tá? Corta enquanto é tempo. Lá na frente você vai saber mais coisa dessas raposas aí. Pode ser um casal, como pode ser mais de uma pessoa. Pessoas individualistas, egoístas, invejosas, que estão agindo por trás das cortinas, entendeu? Fica esperto, Aquário. Fica esperto. Usa aí a sua intuição, usa aí a sua habilidade da sacerdotisa e da papisa, da substância mãe. Tem uma mãe no meio da história aqui também. Como eu falei, é família e profissional, tá? Então fica esperto. Vamos para o conselho do oráculo egípcio. A fragilidade. Essa pessoa está tentando derrubar a sua torre. Dá uma olhada aqui. Essa pessoa está tentando derrubar a sua torre, mas ela não vai conseguir, tá? Por quê? Essa carta ela traz a torre fulminada, o castigo, a queda terrível. Só que na letra existe a flecha lançada. Talvez seja por isso que no início do vídeo, não sei por que me veio a palavra lei. A lei do retorno para essa pessoa que está incomodando vem, como vem para todos nós, tá? Aquário, você vai sair de cabeça erguida, na linha do horizonte, nem tanto acima, nem tanto abaixo. Nem tanto acima, porque nós somos mais do que ninguém, nem tanto abaixo, porque embaixo só tem sujeira. Na linha do horizonte você sai de cabeça erguida, vencendo, porque a flecha já foi lançada. Você descobrindo pessoas maléficas querendo tirar o que é seu, querendo derrubar a sua casa, o seu trabalho.
mas você tira de letra, porque as cartas são muito benéficas. Trabalho e família, fica de olho, Aquário. Aquário, muito obrigada. Obrigada por estar comigo, já fizemos 1 ano de canal. Gratidão. Optchá, namastê. Até as atemporais, conforme visualizações e curtidas. Muito obrigada por estar comigo, tá? O baú das intenções. Pera aí. Ó, se vocês acharem que ficou longo, vocês pegam, vão lá na transição do vídeo, tá? Para vocês escutarem o que vocês querem, se for o caso, tá? Eu não tenho minutagem nos meus vídeos, mas tem a transição lá, né? Aqui, ó. A intenção que eu tirei para vocês. Para o vídeo aí e vê que eu não tô trocando. Você é uma pessoa de muita sorte. Tem tudo que necessita, mas para ter tudo que quer, agradeça e saiba agradecer. Se assim for, para cada agradecimento seu, receberá logo outro motivo para agradecer. Então agradeça a espiritualidade por você estar sendo avisado sobre essas pessoas peçonhentas que estão no seu caminho, querendo tirar aquilo que é seu. Tá bom, Aquário? Beijo no seu coração, gratidão. Até o próximo vídeo, atemporais.